Nesse vídeo eu falarei sobre como que se deu a passagem do Brasil de colônia a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. A segunda metade do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX constituíram na Europa Ocidental um período de transição, durante o qual o capitalismo mercantil foi gradualmente suplantado pelo capitalismo industrial. Do ponto de vista econômico, essa transição foi impulsionada pela Revolução Industrial. Como consequência, o monopólio comercial perdeu pouco a pouco a importância que tivera nos séculos anteriores. Em seu lugar, firmava-se o livre comércio, que possibilitava a compra de matérias-primas a quem oferecesse o melhor preço e a venda de produtos onde se lucrasse mais. Assim, as práticas mercantilistas, entre as quais a intervenção do Estado na economia e os monopólios, foram cedendo lugar ao liberalismo, que era contrário à ação do Estado como agente econômico e era favorável à livre iniciativa. Os portugueses, tal como os espanhóis, resistiram ao fim do monopólio, pois a economia dos dois países dependia das práticas mercantilistas e da exploração de seus impérios coloniais. Nos termos dessa exploração, chamada mais tarde de Pacto Colonial, as colônias deveriam fornecer à metrópole metais preciosos ou produtos tropicais que eram de grande aceitação na Europa. Ao mesmo tempo, elas estavam impedidas de desenvolver certas atividades econômicas, como a produção de artigos manufaturados, de modo a não competir com a metrópole ou com seus parceiros comerciais. No começo do século XIX, entretanto, ocorreu um fato sem paralelo na história mundial que alteraria essa situação e mudaria para sempre a vida da colônia portuguesa na América, que foi a fuga da família real de Lisboa para o Rio de Janeiro em 1808. Em 1806, Bonaparte e seus exércitos entraram triunfalmente em Berlim. Logo depois, o imperador decretou o bloqueio continental, proibindo os países do continente de comerciarem com a Inglaterra. A seguir, exigiu que o governo português fechasse seus portos a navios ingleses e declarasse guerra à Grã-Bretanha. Os portugueses ficaram em situação difícil. Se obedecessem a Napoleão, romperiam sua antiga aliança com os ingleses e sofreriam represálias do governo britânico. Se rejeitassem as exigências, seu território seria ocupado pelos franceses. Diante do impasse, o governo inglês propôs a transferência da corte do príncipe regente Dom João para o Rio de Janeiro, que nessa época já era a capital da colônia portuguesa na América. Em outubro de 1807, o governo britânico se comprometeu a proteger a família real portuguesa e sua corte na longa travessia do Atlântico. No começo de novembro, tropas francesas comandadas pelo general Junot invadiram Portugal e avançaram rapidamente para Lisboa. No dia 27, a família real, acompanhada de nobres, militares e altos funcionários, num total de mais de 10.000 pessoas, juntamente com seus bens, inúmeros documentos, assim como bibliotecas, coleções de arte e tudo mais que podiam carregar, embarcou rumo ao Rio de Janeiro. Durante a viagem, uma tempestade dispersou os navios. Alguns chegaram ao Rio de Janeiro, mas outros, entre os quais o que levava o príncipe regente, aportaram na Bahia em fins de janeiro de 1808. Só no começo de março, Dom João e sua comitiva chegavam à capital da colônia. Falarei um pouco agora sobre um importantíssimo ato que foi a abertura dos portos. Ainda na Bahia, Dom João tomou uma importante medida econômica, decretando a abertura dos portos às nações amigas. Dessa forma, liberava o comércio do jugo do monopólio, eliminando um dos suportes do domínio colonial. A medida era necessária para sustentar a corte e romper seu isolamento do mundo, já que Lisboa encontrava-se ocupada pelos franceses. Com ela, Dom João procurava ainda contemplar as expectativas dos ingleses. Além de principais interessados na prática do livre comércio, eles mantinham uma divisão naval no Rio de Janeiro para proteger e eventualmente pressionar a família real. A influência inglesa não parou aí. No âmbito do comércio, seu domínio tornou-se quase irrestrito.
escrito. O decreto de abertura dos portos fixava uma taxa de 24% sobre o valor das mercadorias importadas, com exceção das portuguesas, que eram taxadas em 16%. Num tratado posterior, que foi assinado em 1810, os ingleses passaram a pagar a taxa de 15%, mais baixa do que o imposto sobre as mercadorias portuguesas. As taxas seriam igualadas apenas 6 anos depois. A vinda da corte dinamizou a vida da colônia. Nobres passaram a investir nela seus capitais, preterindo a metrópole, que encontrava-se arruinada pela guerra. Para estimular a economia, foi revogada a Lei de 1785, que proibia a instalação de indústrias, e foi iniciada a construção de estradas, assim como foi realizada a melhoria dos portos. Novas espécies vegetais, como o chá, foram introduzidas e promoveu-se a vinda de colonos europeus. As medidas, contudo, não provocaram a expansão industrial da colônia, pois sua economia não tinha condições de competir com os produtos ingleses que invadiam o mercado. Logo após a vinda da família real, o afluxo de produtos ingleses foi tão grande que subiram os aluguéis dos prédios destinados a armazená-los. Navios congestionavam a Baía de Guanabara e a alfândega ficou abarrotada de mercadorias de todo tipo, tais como ferragens, queijos, chapéus, vidros, cerâmicas, cervejas, tintas, etc. Em consequência das importações, a balança comercial passou a ser deficitária. Falarei um pouco agora sobre a nova administração. Uma vez instalado no Rio de Janeiro, Dom João criou 3 ministérios, que era o da Guerra e Estrangeiros, o da Marinha e o da Fazenda e Interior. Ele ainda fundou o Banco do Brasil e instituiu a Junta Geral do Comércio, assim como instalou a Casa da Suplicação, que era tipo o que conhecemos como Supremo Tribunal. Em 1815 foram extintos os estados do Brasil, do Grão-Pará e Rio Negro e do Maranhão e Piauí. A colônia foi então elevada à categoria de reino e o grande império português passou a se chamar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1816, com a morte de Dona Maria I, que era a mãe de Dom João e que se encontrava afastada do trono por problemas mentais, o príncipe regente foi coroado rei como Dom João VI. A partir de 1821, as capitanias passaram a se chamar províncias. No âmbito das relações internacionais, Dom João colocou em prática uma política agressiva que levou à incorporação de novos territórios ao Brasil. Assim, já em 1809, tropas portuguesas ocuparam Cayena, que era a capital da Guiana Francesa, em represália à invasão de Portugal por Napoleão. Mas a principal conquista territorial ocorreria em 1821, quando o atual território do Uruguai, que era chamado na época de Banda Oriental e tinha sido invadido pelas forças portuguesas em 1815, foi anexado com o nome de Província Cisplatina. Essa conquista foi obtida por meio de uma guerra prolongada. Para financiá-la, o governo aumentou os impostos e autorizou o Banco do Brasil a emitir papel moeda em grandes quantidades. Tal política contribuiu para aumentar o custo de vida e provocar tensões sociais, especialmente em Pernambuco. No próximo vídeo eu falarei sobre uma dessas tensões, que foi a insurreição pernambucana de 1817. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.